A gente, perdão aí pelo demora aqui para falar, tava fixando o comentário aqui com o nome da pesquisa da Inaê, ela já está aqui com a gente. Vou colocar ela para falar, vamos seguir com a jornada. Quem vai falar agora é a Inaê Lopes dos Santos. Ela vai apresentar a pesquisa dela. Deixa eu colocar ela primeiro, já coloco. Vocês estão me ouvindo bem? Tinham reclamado do volume na anterior. Então. Olá. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, né? Tô ouvindo. Só não tô vendo. Não tá vendo? Não Eu tô vendo. Porque eu tô me vendo aqui. Vocês Quer que eu conseguem ver entre aí de na E? novo? O meu não tô. Não Sim, sei se é a minha internet. Ah, agora eu tô vendo. tá vendo? Agora sim. Tudo bom? Boa tarde, Naê. Muito Boa tarde. bem-vinda. Obrigado pela sua presença. A Inaê vai fazer a exposição dela aqui para a gente agora, né? Ela é doutora pela Universidade de São Paulo, pela USP, e é professora na Universidade Federal Fluminense, a UFF. O tema da Inaê agora é Dinâmicas Escravistas numa Cidade Negra, o Rio de Janeiro após a proibição do tráfico. Agradeço mais uma vez, Inaê, pela sua presença. É um prazer estar aqui mediando a sua fala. E você tem aí seus 30, quando dá uns 25, eu te aviso que está acabando. Você tem 30 minutos para sua explanação. Tá ótimo. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, fazendo parte de mais essa jornada organizada pelos historiadores negros, essa rede tão importante que tem se mostrado também tão produtiva, fazendo com que o saber histórico, feito com rigor científico, seja não só compartilhado entre nós, né, fazendo com que nós possamos conhecer cada vez melhor a nossa produção, mas, sobretudo, que esses saberes eles possam ultrapassar os limites das universidades e chegar a um público mais amplo, que essa talvez seja o grande aprendizado que a gente teve com essa pandemia, que é a necessidade de falar para outros públicos. E acho que essa jornada tem um pouco disso, né? Além de tratar de pesquisas acadêmicas, é também pensar nessas pesquisas para um público mais amplo, para professores da rede básica, para pessoas que têm interesse em conhecer com mais profundidade Inaê, aspectos da eu história não estou te do ouvindo. Brasil. Você não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque para mim está dando tudo certo. Ainda não, ainda não. Não? Eita. Será que eu saio e entro? Ó, a Ana Flávia disse que está ótimo. Estão me ouvindo, pessoal? Ouvindo, tá todo mundo ouvindo. Será que é a sua internet, Gustavo? Porque eu tenho medo que eu estou num lugar que a internet não é boa. Eu estava sem internet até hoje. Ao meio-dia eu estava tensa, porque eu estou num lugar meio interior, assim, que não tem tanta opção. Mas estão todos ouvindo. Será que eu continuo? Como é que eu faço? Pode falar, agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Então Eu tô vamos lá. era meu fone. Bom, enfim, a ideia da minha fala hoje, né, é compartilhar um pouco alguns aspectos da cidade do Rio de Janeiro, que foi a maior cidade escravista das Américas, tendo em vista não só o recorte de 1850, que é um recorte muito importante para a história brasileira e, sobretudo, para a história da escravidão no Brasil, né? Mas também pensando um pouco na trajetória do Rio de Janeiro e como essa cidade se tornou a maior cidade escravista das Américas. Então, eu vou recuar um pouquinho no tempo, pensando para apresentar um pouco alguns aspectos do Rio de Janeiro das décadas de 30 e 40, que é o momento no qual a cidade se consolida nesse lugar, né, pouco honroso de maiores cidades escravistas do mundo,
para depois pensar no que esse tráfico, no que a proibição do tráfico impacta na vida do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, ele, de certa forma, e também por ter sido corte, no primeiro momento, do Império Português e depois do Império do Brasil, o Rio de Janeiro ele se torna um espaço muito privilegiado para se pensar uma série de questões, e a escravidão urbana é uma dessas questões, porque a escravidão ela tem um papel axial no funcionamento da cidade do Rio de Janeiro. Né? Isso, na verdade, é algo que a cidade herda do século XVIII, então, desde o século XVIII, de meados do século XVIII, o Rio de Janeiro já é uma cidade que depende profundamente do trabalho dos escravizados para funcionar, mas a chegada da corte joanina em 1808 e a forma por meio da qual essa cidade se transforma em corte faz com que essa necessidade pela mão de obra escravizada seja cada vez maior, a ponto dos visitantes, né, dos viajantes estrangeiros que desceram aqui, que visitaram o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem essa vantagem, como eu disse, né, foi uma cidade, como era uma cidade portuária, e a capital é uma cidade que praticamente todos os viajantes aportam e passam algum tempo antes de irem para visitarem outras partes do Império do Brasil. O Rio de Janeiro era visto como uma espécie de coração da África, né? Devido à grande quantidade não só de africanos escravizados, mas também dos escravizados que haviam nascido aqui e, sobretudo, dos homens e mulheres negros livres e libertos, que muitas vezes esses viajantes estrangeiros não conseguiam identificar quais estavam ou não sob o jugo da escravidão. O que aconteceu durante a primeira metade do século XIX, isso é muito marcado, e por isso o ano de 1850 é um ano muito importante para pensar nas mudanças que a escravidão foi vivendo, né, que a instituição escravista foi passando ao longo do século XIX no Brasil. Esses primeiros 42 anos, os primeiros 50 anos, a primeira metade do século XIX, é o momento no qual o Rio de Janeiro, então, espelha, por meio do crescimento da sua população escravizada, a escolha que, num primeiro momento, a corte joanina fez pela manutenção da escravidão e que depois, a partir de 1822, e sobretudo com a Carta Constitucional de 1824, o Império do Brasil faz, né, numa aposta em lançar a escravidão para o futuro, fazendo aqui uso das palavras do professor Luiz Felipe de Alencastro. O que a gente vê no Rio de Janeiro, então, nesse período, é justamente essa confirmação de um projeto, né, que se identifica a partir do lugar de proprietário de escravos e que organiza a sociedade a partir desse lugar, inclusive a cidade do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos é uma grande quantidade de africanos escravizados fazendo as mais variadas atividades, e no caso do mundo urbano, a atividade do ganho era uma atividade profundamente emblemática, e talvez o que ela era a atividade mais característica, na verdade, do ano, porque é a partir dela que o funcionamento da cidade acontecia, né? E essa escravidão, esse escravo ao ganho, esses escravizados ao ganho, e a Raíssa falou um pouco sobre eles no trabalho dela, que não é uma condição só do Rio de Janeiro, isso na verdade é uma condição da escravidão urbana, né? Esses escravizados ao ganho, eles tinham uma grande mobilidade pela cidade, e essa mobilidade era a condição sine qua non para que essas atividades acontecessem. Então, isso colocou durante muito tempo as autoridades do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, né, das grandes cidades escravistas, sempre em alerta, porque havia compreensão de que o trabalho desses escravizados era fundamental para fazer o funcionamento da cidade acontecer. Então, eram homens e mulheres que vendiam alimentos, que transportavam os mais diferentes tipos de produtos da região da alfândega, que trabalhavam nas casas da população quase que toda, da população livre, porque possuir um escravo, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, um escravizado, era uma condição, era enfim, uma das melhores negociações que uma pessoa em condição pobre ou mediana poderia fazer, né? Então era muito comum que pessoas de baixa condição fossem detentoras de escravizados, mesmo que fossem escravizados, enfim, mais velhos, né, que não possuíssem um valor tão alto quanto outros.
E também esses homens e mulheres, enfim, trabalhavam no calçamento das ruas, muitos deles foram alugados ou então eram propriedade do Estado, né? Então, revelando mais uma vez essa faceta da escolha pela escravidão enfim, no Império do Brasil, né? E o que a gente observa é o crescimento da necessidade que a cidade tem por essa mão de obra, né? Uma necessidade que, ao mesmo tempo, econômica, né, revelando o peso que essa escravidão tem e a força que ela exerce para que o espaço citadino, de fato, seja funcional, mas também, e é importante lembrar, há uma força simbólica na obtenção e na própria propriedade dos escravizados, que passam também a servir como espécie de status social para os seus senhores. Então, era muito comum que os senhores mais abastados e que moravam, né, ou que tinham alguma residência, ou que moravam efetivamente na cidade do Rio de Janeiro, tivessem 10, 15, 20 escravizados, né, e pelo menos uma vez por semana, geralmente nas missas de domingo, caminhassem com esse seu séquito, né, particular, para justamente fazer com que esses escravizados representassem o poder e o seu poder econômico e político e também o seu prestígio social. Mas isso já vem sendo dito por muitas pessoas, né, por muitos historiadores, essa cidade que depende do escravo também é uma cidade cada vez mais negra e cada vez mais ressignificada por esses homens e essas mulheres na condição da escravidão. Essa ressignificação passa por uma série de situações, desde a mais, enfim, clássica, no sentido do que nos parece mais óbvio, que é a luta desses homens e mulheres para sair da condição de escravizados, ou seja, para comprar alforria, lembrando que na cidade, a atividade de ganho, a atividade de aluguel, eram atividades que permitiam que esses homens e essas mulheres tivessem acesso a pecúlio, né, e pudessem guardar com mais facilidade, né, o dinheiro para poder comprar sua alforria, além também de contar com a ajuda das irmandades, das associações mútuas, né, de ajuda mútua, organizadas muitas vezes a partir de identidades de origem africana, né, esses homens e mulheres, eles também ressignificaram a cidade do Rio de Janeiro, e não só, mas aqui eu vou falar mais sobre o Rio de Janeiro, a partir das pequenas possibilidades de liberdade que o mundo urbano apresentava. E o que a gente observa entre o ano de 1831, quando é feita a primeira proibição do tráfico transatlântico para o Brasil, e 1835, é o crescimento vertiginoso da população escravizada no Rio de Janeiro. Como eu disse, o Rio de Janeiro é um espelho interessante para se pensar o Brasil desse período, né? E esse crescimento vertiginoso ele está totalmente vinculado justamente com a reabertura do tráfico na ilegalidade e principalmente com o fato de que as pessoas responsáveis, no caso, os homens responsáveis pela reabertura do tráfico, eram, em sua imensa maioria, proprietários de escravos, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas também nas fazendas de café que cresciam, né, a olhos vistos a partir da década de 1830, que é quando o Brasil, de fato, começa a iniciar uma exportação de café com mais peso dentro da economia mundial. Então, durante esses praticamente 20 anos, a cidade do Rio de Janeiro se transformou na maior cidade escravista, acompanhando a força que a escravidão tinha para o funcionamento do país inteiro, né? Do império, no caso, do Brasil todo. O que a lei Eusébio de Queiroz marca, e isso é muito interessante porque é uma marca não só para o Brasil, né? Quer dizer, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, é o primeiro interdito real e efetivo, né, desde a década de 30, de que a escravidão, de fato, estava sendo questionada de forma mais veemente. Isso porque, e uma série de historiadores apontam isso, a relação que o Brasil estabelece com a escravidão, inclusive a força que essa escravidão, a instituição escravista tem no Brasil, esteve diretamente relacionada com a força que o tráfico tem nessa
na configuração da escravidão aqui no Brasil, né? O tráfico pensado nas suas mais várias etapas, mas, sobretudo, na agência, no fato de que muitos colonos, no primeiro momento colonos, nascidos aqui no Brasil, e depois brasileiros, famílias inteiras, fizeram a sua fortuna a partir da venda de homens e mulheres escravizados do continente africano. É importante lembrar que essa fortuna, né, ela está diretamente vinculada, ainda no começo do século XIX, com a escolha do Rio de Janeiro como sede do Império Português, em detrimento de outras cidades da América Portuguesa, como a Salvador, que havia sido já a capital colonial durante muito tempo, tinha uma estrutura urbana que enfim, talvez fosse mais apropriada para receber essa corte, mas existia, desde meados do século XVIII, sobretudo a partir da década de 60 e 70 do século XVIII, a conformação efetiva de uma elite econômica e política que havia feito a sua fortuna a partir da venda de homens e mulheres escravizados. Então, é importante também mensurar que o tráfico é uma das atividades fundamentais para a economia interna do Brasil. E isso, mais uma vez, a cidade do Rio de Janeiro também nos revela quando a gente pensa nas relações do cotidiano escravista com a política sobre a escravidão mais ampla, né? Então, durante esse período de 20 anos, o que a gente observa é uma espécie de jogo entre as autoridades da cidade do Rio de Janeiro, que precisava manter a ordem de uma cidade cada vez mais negra, né? E, ao mesmo tempo, esses homens e mulheres escravizados e também os libertos, que ressignificam essa cidade e passam a fazer com que ela seja também uma cidade efetivamente negra, na qual as lutas pela liberdade se deem nos mais variados níveis, desde a compra efetiva pela alforria até momentos, né, mais curtos de vida em liberdade, que poderiam ser reduzidos a uma semana, a 20 dias, a 4 meses, ou até mesmo a fugas que aconteciam dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, que chegavam a durar anos. Então, o escravizado conseguia fugir do seu senhor, ambos morando na mesma cidade, né? Então, isso é muito interessante para pensar nessa equação muito elaborada que existiu na cidade do Rio de Janeiro para fazer com que, ao mesmo tempo que essa cidade pudesse depender da mão de obra escravizada, esses escravizados conseguissem enxergar o que a Mary Caras chamou de muros invisíveis da cidade. Ou seja, eles conseguissem saber quais eram os limites até onde eles poderiam ir e a partir da onde eles estariam infringindo as leis e a relação estabelecida com os seus senhores. Lembrando aqui que a atividade de ganho, uma coisa que eu não mencionei, a atividade de ganho era uma atividade que parte do pressuposto da maior autonomia de trânsito desses escravizados. Ou seja, esses homens e essas mulheres podiam e deviam, na verdade, eles precisavam sair pelas ruas do Rio de Janeiro, arrendando sua força de trabalho para terceiros, contanto que eles pagassem o que eles deviam para os seus respectivos senhores no período combinado, que geralmente era mensal ou quinzenal, né? Esse pagamento era feito. A partir de 1850, a gente observa 2 movimentos muito interessantes na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles é o esvaziamento cada vez mais sistemático dessa população escravizada da cidade, porque essa abolição, que vem junto também com a lei de terras, então, na verdade, é um pacote de leis que foi criado justamente para garantir, ao mesmo tempo, né, a efetivação de um acordo internacional feito com a Inglaterra, sobretudo, mas também inviabilizar que a posse da terra fosse um pouco mais democrático, o acesso fosse um pouco maior. Então, é um pacote que essa elite faz para garantir o seu lugar de detentora dos meios de produção, né? O que a gente observa, e essa lei ela ocorre justamente no grande boom da produção cafeicultora no Brasil, é a venda sistemática
de africanos escravizados e também de homens e mulheres escravizados nascidos no Brasil para as fazendas de café do Vale do Paraíba, sobretudo que nesse período, né, no começo da década de 50, ainda é a principal região produtora de café. Ao mesmo tempo que essa cidade vai esvaziando a sua população escravizada, o que a gente observa é uma ampliação do reconhecimento que os escravizados têm do repertório na luta pela liberdade. Então, é novamente uma condição extremamente interessante para pensar nesse jogo de escalas que cada vez mais eu defendo, né, que é um aparato teórico, ou na verdade, uma abordagem metodológica fundamental para a gente pensar na história da escravidão do Brasil, que é uma história que, ao mesmo tempo, precisa entender as relações estabelecidas entre os sujeitos e os diferentes sujeitos históricos, sobretudo os escravizados, mas, ao mesmo tempo, não perder de vista essa dimensão extremamente ampla e complexa da escravidão enquanto instituição e, sobretudo, enquanto instituição que foi defendida constantemente pela elite política brasileira. Eu vou colocar os óculos, porque senão eu não enxergo as perguntas, então eu preciso colocar os óculos. Bom, a partir então de 1850, a cidade vai diminuindo a sua população escravizada, ao mesmo tempo em que a gente observa também, e isso a professora Beatriz Mamegonian apresentou muito bem no trabalho dela sobre os africanos livres, toda a estruturação que essa mesma elite política brasileira permite que seja construída para dificultar que os africanos escravizados consigam comprovar sua entrada ilegal no Brasil, algo que, né, isso poderia acontecer desde o ano de 1831, essa possibilidade de comprovação. O que a gente vê o Rio de Janeiro é uma cidade que mantém essa dificuldade, porque o pacto pela escravidão ainda permanece, apesar da proibição do tráfico, em 1850, mas, ao mesmo tempo, uma cidade em que as possibilidades de liberdade vão se alargando. E esse alargamento ele tem a ver tanto com a compreensão e a própria história e vivência desses escravizados no Rio de Janeiro. Então, como eles criaram espaços para conseguir experimentar a liberdade de formas distintas daquilo que a gente, enfim, costuma imaginar, mas também como que a forte presença desse Estado brasileiro fez com que essas recriações da liberdade tivessem que ser o tempo todo ressignificadas, reelaboradas, porque havia um cerceamento constante. Então, se a gente acompanha a publicação, isso foi algo que eu fiz durante o meu mestrado e meu doutorado, e que eu recomendo, né, enfim, uma fonte muito interessante, que são as posturas municipais. Se a gente acompanha a publicação das posturas municipais, que são leis de âmbito municipal, né, elaboradas para pensar na realidade de um município específico, o que a gente observa desde a década de 30, atravessando a década de 50, 60 e 70, é um cerceamento cada vez maior feito pelas autoridades em relação aos possíveis ajuntamentos de escravizados ou de pessoas negras, porque, na verdade, num primeiro momento, eles não têm como identificar se aquelas pessoas negras eram ou não escravizadas, e havia o medo tanto de uma rebelião de cunho, enfim, de caráter da escravidão propriamente dita, né? Mas também o medo, sempre no horizonte, de uma rebelião que tivesse um cunho racial mais delineado, né? E isso ficou ainda mais forte depois da rebelião dos malês em 1835. Bom, o que essas posturas mostram, então, é essa percepção das autoridades da necessidade de restringir cada vez mais os espaços públicos
que eram espaços, historicamente, ocupados por esses homens e essas mulheres, porque eram espaços que funcionavam a partir da presença e do trabalho desses homens e dessas mulheres. Então, Naê, oi, fala. 5 minutinhos, tá? Ah, meu 5 Deus, minutinhos já? já. Ai, tá. Você Então, o que a conclui. gente passa a observar, né, com essas posturas municipais, é que o feitor está cada vez mais presente na cidade do Rio de Janeiro. E isso está diretamente ligado com a percepção que essas elites políticas e econômicas, que na maior parte dos casos são compostas pelas mesmas pessoas, e todas elas proprietários de escravos, salvo raras exceções nesse momento, que eles têm da necessidade não só de mandar o maior número possível de escravizados para trabalhar nas fazendas de café, mas também, e não havia dúvida, o Rio de Janeiro é uma cidade que é a porta de entrada e saída desse império, pelo menos, e sobretudo da produção cafeicultora, né, pela proximidade, enfim, com o Vale do Paraíba, a necessidade de ter homens e mulheres escravizados trabalhando ali para fazer com que essa não só o escoamento dessa produção realmente acontecesse, mas que a cidade, de fato, continuasse sendo uma cidade pujante e, sobretudo, uma cidade funcional, né? Então, a partir da década de 50, o que a gente observa, por meio das posturas municipais, é, ao mesmo tempo, esse cuidado das autoridades, e que revelam, e esse é interessante, porque esse digamos, é o lado que é muito bom de se estudar escravidão, né, a instituição escravista, pensando do ponto de vista metodológico, que é o nosso olhar cada vez mais afiado para para a leitura contrapelo, né? Então, quando essa proibição ela revela, né, essa vigilância cada vez maior dos escravizados, revela também outras formas de agrupamento e de ressignificação do espaço urbano. O número de mucambos e quilombos, sobretudo na região do que hoje é a zona sul do Rio de Janeiro, aumenta significativamente nas décadas de 60 e 70, e que vão ter, né, comunidades que vão ter um papel fundamental durante o processo de luta efetiva e aberta contra a instituição escravista, que é o processo, né, a luta da abolição dos escravizados. Da escravidão, abolição da escravidão, desculpa, feita pelos escravizados. Então, o que a gente vê a partir de 1850 no Rio de Janeiro é uma espécie de readaptação desse jogo em diferentes escalas entre os escravizados e essa elite dominante e proprietária e também administradora da cidade, em fazer a cidade funcionar ainda a partir do uso significativo desses braços, né, dos homens e mulheres escravizados, embora haja cada vez mais a presença de negros libertos, que conseguem comprar liberdade e permanecem trabalhando na cidade do Rio de Janeiro. Isso também é crescente na história do Rio de Janeiro a partir de 1850. E as ressignificações que essa cidade ela permite, ao mesmo tempo, é relida, então é uma relação dialética, né, da ação dos escravizados e da dinâmica do espaço urbano, para que essa cidade se mantenha uma cidade profundamente negra. E esse talvez seja um dos maiores legados que a gente tem para pensar a história do Rio de Janeiro numa longa duração, né? A escravidão e, sobretudo, as lutas pela liberdade desses escravizados e as diferentes experiências de liberdade fazem com que a gente possa falar sem problema algum, sem dúvida alguma, em pensar no Rio de Janeiro a partir da categoria de uma cidade negra. E assim eu termino minha fala, senão vão ficar aqui falando 2 horas e meia. Não pode. Tem que ter um controle aqui. Muito obrigado, Inaê, pela sua explanação. Foi bastante proveitosa. A gente já tem bastante pergunta, o pessoal já foi fazendo pergunta enquanto você falava. Eu vou fazer da mesma forma, vou priorizando quem perguntou primeiro, mas antes de passar para as perguntas do pessoal, vou lhe fazer a mesma pergunta que fiz para a Raíza. Como você
acredita que seu tema ele possa ser aplicado na sala de aula, no ensino básico? Inclusive, a primeira pergunta, né, da Lorena, ela perguntou qual é a melhor maneira de abordar isso no ensino básico, que é a pergunta que eu te faço. Como você vê Olha, são vários aspectos. isso? Primeiro que a gente tem um problema grave no ensino de história do Brasil como um todo, mas pensando no estudo de história da escravidão no Brasil, que é o fato de que a experiência urbana ela é uma experiência que ainda não é contemporizada pelos livros didáticos. Então, acho que uma primeira... assim, só o fato de dizer que as cidades tinham escravos, né, e esses escravizados eram responsáveis pela construção dessa cidade, acho que é algo fundamental. Eu fui professora do ensino básico no Rio de Janeiro e essa era uma coisa que eu fazia mesmo. Eu nem dava disciplina, não tinha nada a ver com o currículo. Eu pulava o currículo porque eram pessoas que moravam no Rio de Janeiro. Eu falo, vocês têm que saber. E toda vez era um espanto. Assim, quando eu falava, o Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista do mundo, as pessoas, né? Então é fundamental, sobretudo para quem vive nas cidades, para essas crianças que experimentam, né, a vida nas cidades, entender que as cidades brasileiras, sobretudo as cidades portuárias, foram cidades cuja existência dependeu efetivamente dos homens e mulheres escravizados nas mais variadas dimensões, tanto para o funcionamento cotidiano, quanto para a consolidação de uma série de práticas e de experiências e vivências, né? Então, no caso, né, do universo escolar, eu imagino que o primeiro movimento é justamente você apresentar essa possibilidade da escravidão urbana, né? A existência efetiva da escravidão nas cidades. E para quem vive nas cidades escravistas, que outrora foram escravistas, acho que fazer da cidade uma sala de aula é fundamental. Então, transitar pelos espaços que marcam essa presença ou que silenciam essa presença, muitas vezes, porque a gente também tem sobretudo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que reconhece essa sua característica escravista, mas essa característica escravista fica muito circunscrita à região da Pequena África, né? Ninguém vai falar de escravidão no Rio de Janeiro pensando no Leblon, pensando na Gávea, pensando, né, no Jardim Botânico, que são espaços, como nós bem sabemos, de, enfim, espaços de elite, né? Embora a gente tenha a presença das comunidades, enfim, esses são espaços efetivamente de elite da cidade. Então, o que o que é fundamental é fazer isso, eu acho que pensando assim no ensino de história como um todo, fazer com que o entorno, né, seja uma cidade do porte que for, ou seja, enfim, uma região rural, se transforme numa sala de aula, né? Porque é importante a gente pensar a nossa experiência a partir do lugar também que nós estamos, né? Que nos circunda. Então, essa seria enfim, a minha contribuição inicial. Agora, isso dentro desse currículo que a gente tem, que eu sou muito crítica, eu acho, já disse várias vezes, eu acho que nós temos muito pouco tempo para o ensino de história do Brasil, que significa pouco tempo para o ensino da história da escravidão, das lutas para a liberdade, por assim, né? O que faz com que, infelizmente, a história do Brasil seja uma história muitas vezes mal dada e uma história que faz com que os jovens não gostem da história, a forma como ela é ensinada faz com que muitas vezes os jovens não gostem da história brasileira. Eu mesma fui, enfim, eu vivi um pouco isso. Eu entrei na faculdade pasmem, para ser medievalista. Eu queria estudar a Idade Média, porque eu achava a história do Brasil uma coisa meio, tá, enfim, aquela coisa meio parada. E o que a gente descobre é que o que não é, né, a história brasileira é parada, ela é repleta de conflitos, só que a gente tem enfim, essa história oficial que faz com que a gente ensine a história brasileira a partir dessa ideia absolutamente irreal enfim, de uma história meio harmoniosa, pacífica, né? Então, olhar com uma certa lupa as cidades escravistas permite entender também um pouco dessa que atravessa a história do Brasil. Voltei. Deu uma travadinha nesse seu final. Não, Não a deu culpa para foi minha. acompanhar bem.
Mas deu Deu para para entender o fechar? que você quis dizer. Tá. Deu para fechar. Ainda na pergunta, a Lorena História pergunta também, né? Como explicar a compra de escravizados por libertos mais prósperos? Essa é a pergunta dela. Olha, essa é uma questão que eu já me deparei uma série de vezes, né? Enfim, que é esse olhar que é um olhar um pouco anacrônico que a gente lança para a história e que também tem muito a ver com o pouco tempo que a gente estuda, fora os especialistas, a história da escravidão. Isso é uma coisa que tem sido demonstrada por uma série de estudiosos, né? Numa sociedade marcada pela escravidão, como o Brasil foi, o contrário da escravidão não é a liberdade. A liberdade, ela tem outros sentidos, ela tem outros significados e muitas vezes, e o espaço citadino é interessante justamente por isso, pessoas na condição de escravidão podem vivenciar a liberdade. O oposto da escravidão é o senhor de escravo. A oposição é essa, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente fala em peso da escravidão, significa que a escravidão foi uma instituição que ela atravessou todas as instâncias da vida social brasileira. Não só a relação senhor e escravo, mas aquilo que aquela relação representava. O que significa ser um proprietário de escravizados? Isso fez com que muitos homens e mulheres na condição de escravos acabassem, em alguns casos, mas isso é importante dizer, muito pouco perto, enfim, da experiência dos escravizados e da população negra como um todo nesse período. Agora, existiu efetivamente homens e mulheres que, depois de comprarem a sua alforria, eles entram no jogo. O que eles fazem é viver aquilo que aquela sociedade impõe. Aquela sociedade escravista impunha isso. Impunha que, para você ter uma ascensão social, você tem que ter escravos. Você tem que ser detetora de escravos. E isso acontecia muitas vezes. Agora, a gente também tem casos, e esses são infelizmente pouco contados, de homens e mulheres que compravam escravizados para depois libertar. É algo que passa muitas vezes por instituições de ajuda mútua, enfim. Sobretudo quando há uma compra de pessoas de origem próxima, né? De origem, enfim, do continente africano próximo. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que a África é um continente. Então, a quantidade de grupos étnicos que vem para cá é muito grande. Não há como a gente exigir olhar para esse passado nesse momento e exigir uma consciência racial nos moldes que nós temos hoje. Porque se tivesse tido essa consciência racial, isso aqui já tinha explodido. Isso é um fato. Acontece que a gente tem uma estrutura organizando, né? A gente tem senhores de escravos, isso eles deixavam registrado para os seus filhos que iriam herdar as suas fazendas, como os escravizados deveriam ser comprados, que você não poderia comprar 3 da mesma origem, né? Porque eles poderiam se juntar. Então, existia todo um know-how da classe senhorial para dificultar qualquer tipo de criação de alianças, identificações dentro dos escravizados e com a população liberta. Então, o que a gente tem é um pouco esse quadro. Agora, sem dúvida alguma, a gente tem também a população escravizada e liberta dando o nó nisso e fazendo da cor da pele, da condição, um ponto central da sua existência e da luta que eles passam a imprimir para, enfim, para ampliar o sentido de liberdade que eles poderiam ter. Vou passar para a próxima pergunta, da Luciana Ribeiro Soares. Ela pergunta como você analisa o fato de existir uma espécie de negação por parte do Estado brasileiro sobre inserção da população negra nas políticas públicas. Racismo estrutural é o nome disso. É como vem sendo feito desde sempre. Tudo isso que eu falei no século XX, entendeu? Eu acho que isso que eu bato na tecla da necessidade de a gente fazer também esse olhar da macro-história, pensando nas grandes decisões políticas,
para a gente entender que o Estado Nacional Brasileiro foi um Estado escravista. Ele opta pela escravidão uma série de vezes. E a Lei de 1850 é uma dessas marcas, dessas opções, dessa opção, dessa aposta. Gente, é uma aposta que deu certo durante muito tempo. O que a gente, então, a partir da abolição, é a tentativa de manter essa divisão racial que se constitui durante o período em que a escravidão teve vigência, e uma das formas de fazer isso é silenciar sobre a história brasileira, é criar a ideia de que o Brasil, enfim, é um país que não tem disputa, que a liberdade dos negros foi graças a princesa Isabel, até esqueci o nome dela, a princesa Isabel, né? Achar que, enfim, quando a gente tem que colocar lupa, a gente tem que dar uma sacudida e mostrar que a história brasileira é uma história feita o tempo todo de conflitos, nos mais variados níveis, desde o conflito do escravizado, disputando ali as pequenas possibilidades de melhoria da sua vida com seus senhores, até as lutas pela abolição, as fugas dos escravos, a formação dos quilombos, mais tarde, com a abolição da escravidão, uma série de tentativas da população negra em criar associações e criar formas de se inserir socialmente ou de exigir que esse Estado reconhecesse efetivamente essa condição de cidadania, o que não acontece, né? A gente não tem efetivamente na história brasileira um Estado que reconheça, a gente vai ter isso muito mais para frente, quando o Lula faz um reconhecimento da participação do Estado brasileiro no tráfico de africanos escravizados. Eu falei isso. Uma das principais razões para que o Rio de Janeiro se transformasse na capital do Império Português e que se mantivesse depois como capital do Império do Brasil se deve ao capital do tráfico de africanos escravizados que circulava nas mãos dos grandes homens de dinheiro daquela cidade. É isso. O tráfico tem um papel muito central na história do Brasil. E a gente ainda, infelizmente, não tem essa dimensão. Eu penso muito nos livros didáticos, e o tráfico ele é algo ainda que, ainda bem, é cada vez mais tratado, né, e melhor trabalhado nas salas de aula, mas ainda muito descolado da história brasileira. Como se essas pessoas não tivessem relação. E é fundamental mostrar a relação que foi estabelecida, que nós somos frutos dessa relação. E a forma como a história é contada ou não é contada é resultado também, né, dessa escolha lá atrás por uma sociedade escravista. Passando para a próxima pergunta, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome de quem fez a pergunta, tá? Ilan Dediga, que faz uma pergunta muito boa, que é ante a opressão como se davam os laços de solidariedade entre livres, libertos e escravizados? Olha, elas se davam de várias formas. A primeira delas, e talvez a mais fácil de ser mapeada, porque ela era autorizada pela administração, eram as irmandades dos homens de cor, as irmandades negras, né? Que eram irmandades, na maior parte dos casos, organizadas a partir de uma identidade africana específica ou brasileira, enfim, eram, né, escravizados de origem mina, escravizados de origem, enfim, Congo, e que se organizavam não só para garantir que o enterro dos seus membros fosse feito de uma forma respeitosa, algo que a força da escravidão também deixava de lado, né? Então, que era muito comum, sobretudo nas regiões um pouco mais distantes do centro, do perímetro central da cidade do Rio de Janeiro, que se encontrassem corpos de escravos, né, mortos e não enterrados, ou enfim, jogados ao mar, né? Esses homens se organizavam, e mulheres se organizavam também para a compra da alforria dos seus membros, porque era uma instituição que permitia a entrada de libertos, livres e escravizados. Além disso, a gente tem uma cita demais e que precisa também entrar nos livros didáticos, porque vem sendo trabalhado por uma série de historiadores, são as mães. As mães da década de 60 e 70,
quando a gente tem a lei do ventre livre, as mulheres negras que passam a usar, a conhecer, né, a reconhecer e a utilizar os mecanismos e canais jurídicos para conseguir garantir a liberdade dos seus filhos, mesmo elas estando nas condições, na condição de escravizadas, né? Além da formação de famílias, enfim, a cidade é um lugar em que homens e mulheres escravizados, libertos e livres convivem intensamente, muitas vezes executando as mesmas atividades. Então você tem a formação de casais em que ou a mulher é escravizada e o homem é livre, ou o contrário. Então a gente tem uma série de possibilidades em que há a convivência de homens e mulheres negros dentro, né, nessas diferentes condições, né, de libertos, livres e escravizados, numa relação positiva, de ajuda e, sobretudo, de ressignificação do sentido de liberdade. Em Salvador tem os cantos também, né? Eu estou falando do Rio. O Rio tem pouco, é uma organização não tão frequente como em Salvador. Em Salvador é uma organização que tem um peso muito maior do que no Rio de Janeiro, que eram, enfim, organizações feitas por trabalhadores a partir da sua especialidade. Então, que também recebiam homens ou mulheres de diferentes condições, né? Então, essa relação entre libertos, livres e escravizados, ela se dava muito por relações de afeto, relações familiares, relações de ajuda mútua. Os zungus também no Rio de Janeiro tem esse papel. Não consigo falar aqui. Porque eu tô de óculos, mas continuo sem conseguir ler, gente. Um negócio horrível, um negócio de quarentena só piorou aqui. Eu preciso para o oftalmologista com urgência. Mas os zungus também eram esses espaços de convivência dessas variadas condições. Na cidade do Rio de Janeiro eram casas em que se vendiam angu e que enfim, os homens e mulheres tocavam um batuque, faziam, enfim, encontros amorosos, porque alguns moravam ainda na casa dos seus senhores. Então a gente tem uma série de arranjos que, mais uma vez, complexificam as histórias das cidades escravistas. Inaí, a gente já está com um pouco menos de 10 minutos para encerrar a nossa live. Então, para não encerrar na correria que foi a da Raíza, infelizmente, eu vou pedir para você já passar para as considerações finais. Aí você pode fazer uma consideração final um pouco mais longa. E já peço perdão para as perguntas que acabaram por não ser contempladas. Não sei se você conseguiu ver alguma aqui para você. Eu vi algumas, mas, gente, é muito difícil esse negócio de você falar e prestar atenção nas letrinhas. Dá mais para a pessoa míope em nível cada vez maior. Não, eu queria, então, mais uma vez, agradecer a possibilidade que a rede dos historiadores negros, da qual eu faço parte com muito orgulho, deu da gente pensar esse momento e, sobretudo, repensar a história do Brasil a partir de uma lei que tem um impacto fundamental no devir da história brasileira, nas mais variadas escalas, né? Tanto nas relações que se estabelecem no cotidiano, sobretudo a população escravizada e liberta e livre, mas também no impacto que isso tem para a perpetuação da escravidão no Brasil e para as leituras que esses escravizados e libertos vão fazer nas novas possibilidades de liberdade. Então, a lei de 1850, ela também amplia o espectro de possibilidades dos homens e mulheres negros em relação à possibilidade de lutar contra a escravidão, né? Então, acho que essa é uma lei fundamental para a gente poder repensar a história do Brasil, que eu volto aqui, eu vou fazer tipo um mantra que eu faço, né? É uma história que é fundamentada no conflito, ela é calcada na violência. Isso precisa ser dito cada vez mais, principalmente nas escolas, para que a gente, de fato, consiga olhar para esse passado de maneira mais complexa e, sobretudo, compreender muito do que nós somos hoje. Nós somos uma sociedade ainda profundamente violenta. Talvez essa seja, infelizmente, a nossa principal e maior característica. E uma violência que atinge as pessoas de forma desigual. E talvez
o segundo aspecto mais perverso da pandemia da Covid, além das mais de 100, agora já perdi até a conta, infelizmente, a última vez que eu vi eram 114 mil mortes no Brasil, é entender como que essas mortes operam, né? Quem morre efetivamente de Covid, né? Quem é que morre? Por que as pessoas se sentem muitas à vontade para ir para a praia no Rio de Janeiro? Quem são essas pessoas que vão para a praia no Rio de Janeiro em pico de epidemia? São pessoas que provavelmente vivem o seu privilégio construído a partir de 1800, 1700, 1600, do início da história do Brasil, que é uma história construída a partir da escravidão e dessa, enfim, dessa... É isso, é perplexo, né? A quantidade de violência que nos enreda. E é muito isso, para isso, eu, infelizmente, desculpa, também tiro o chapéu, como que a história brasileira vem sendo sistematicamente contada a partir do índice da harmonia. Então a gente tem que, de fato, fazer uso desses momentos mais canônicos, que tem esse peso, né? Os 170 anos, uma lei que foi gestada pelo Eusébio de Queiroz, um homem importante, nesse grande cenário da história oficial, para devolver para a história do Brasil aquilo que é dela. É uma história marcada pela violência, né, pelas contradições e, sobretudo, pela formação de uma sociedade profundamente desigual, na qual os privilégios têm cor e classe. Acho que é isso. E agradecer mais uma vez. E, assistam. Eu consegui ver 2. Então, assim, maravilhosas as lives, estão muito interessantes para a gente pensar como que uma lei, né, enfim, tem essa gama de possibilidades, e isso mostra o peso que o tráfico, mais uma vez, tem para a história brasileira, que é algo que a gente precisa cada vez mais falar sobre com profundidade, e que isso chegue nas escolas também, para que os nossos alunos, os nossos jovens, consigam ter um olhar mais crítico e, ao mesmo tempo, mais apropriado da história brasileira. É isso. Muito obrigado, Inaê. De nada, eu que agradeço. É um prazer ouvir você falar. Já havia te tietado antes da live. Ouvi você falar só da propriedade por falta de eu ser fã do seu trabalho e tudo mais. Posso que todo mundo que está acompanhando a gente E ele está dizendo que a gente ainda tem tempo, mas ela começou a falar umas 4h10. Se a gente tiver um minuto de deduzir. Se você quiser fazer mais uma pergunta. Vamos tentar, a hora que aparecer aqui, que o Instagram avisa quando falta 30 segundos para acabar. Esse é o problema. Podia avisar um pouco antes. Aí eu mando beijo. Quando falta 30 segundos, eu mando beijo. Aí se apareceu, eu me sinto no direito de te interromper. Tá bom. Para a gente aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem por... Então eu vou fazer a pergunta do Igor Alencar, que diz assim: professor Inaê, as alforrias dispõem de certas interções ao alocarem meramente enquanto dádiva senhorial. Qual a importância das análises que complexificam ao julgo dos pleiteantes ao forro? Você pode repetir só a parte final que eu não entendi da pergunta? Quais são? Qual a importância das análises que tornam mais complexas os pleites aos aforriados, né? Porque, como ele disse, parece que meramente o senhor é uma pessoa boa, vai lá e dá Não, gente, tá. A alforria, porque ele é legal, né? É que pra mim isso é tão surreal que eu não tava Aí ele entendendo. diz qual é a análise mais complexa, entendeu? Não, é isso, né? Então, essa percepção de que a história, que as alforrias, elas são benesses dadas pelos senhores bondosos, né? Ela faz parte, enfim, dessa forma como a história brasileira vem sendo contada há muito tempo, justamente para suavizar, né, o papel, que curiosamente é muito pouco problematizado, que é o do senhor de escravos, né, o de escravizados, o proprietário propriamente dito. Porque a gente debate sobre a escravidão, o silenciamento dos escravizados, mas ninguém fala, né, efetivamente, abertamente, do que significa a condição de senhor de escravo,
né? Então, da quantidade de fortunas que existem no Brasil que começaram por causa desse lugar, desses homens ou dessas mulheres, mas assim, essa maioria de homens, que eram proprietários de escravos. Isso também precisa ser falado. Agora, quando a gente tem um olhar bem mais complexificado para a história da escravidão, a gente vai entender que boa parte dessas alforrias, elas são compradas. É isso, são homens e mulheres que conseguem, a partir de uma série de dispositivos, e isso vai depender se eles são escravizados que vivem na cidade ou no campo, e nesse caso a cidade ela tem esse leque maior de possibilidades, são homens e mulheres que conseguem guardar parte do dinheiro que eles adquirem para comprar a sua alforria, ou a alforria dos seus filhos, né? Isso era muito comum, né? A mãe e o pai, mais a mãe do que o pai, porque geralmente os filhos ficavam com as mães, comprar a alforria do seu filho. Lembrando que a alforria, e essa é a perversidade da história brasileira, é uma lei costumeira até a década de 70. Então, a alforria, ela não é uma lei que efetivamente garantia a liberdade dos homens e das mulheres que tivessem aquele papel na mão. Fosse uma alforria comprada ou fosse uma alforria concedida. Né? Então, essa foi uma estratégia criada pela forma como a escravidão foi organizada no Brasil, que fez com que essa população escravizada, né, e os libertos tivessem sempre que estar um pouco atentos, né, para onde esses senhores estavam, e cria, de certa forma, essa relação de clientelismo, sobretudo em algumas regiões rurais. Não é por acaso que essa relação existe, é porque esses homens, essas mulheres, sabiam que eles dependiam ainda de uma boa relação com seus ex-senhores para que a sua liberdade fosse efetivamente mantida. Né? Então, enfim, o estudo mais atento das alforrias, jogar uma lupa para o estudo das alforrias, é sempre uma oportunidade incrível de entender como essas lutas pela liberdade aconteciam e quais eram os limites e os jogos que existiram. A Ana Flávia falou aqui, para quem ela me deu essa dica, que eu consegui ler, essa foi uma das que eu consegui ler, para falar sobre, não vou falar sobre a minha aula, mas eu, Eli, a Vlamira, que também faz parte aqui do Redes, a Mônica Lima e outras professoras de universidades públicas brasileiras, a Hebe Matos, a Keila Grimberg, que inclusive organizou o curso, a Marta Abreu e a Giovana Xavier, nós estamos fazendo um curso que está disponível na plataforma YouTube da Unirio, cujo objetivo é justamente repensar a história do Brasil a partir de questões que nós consideramos cruciais. Então, fica o convite, já foram 4 aulas, né? A minha já foi uma delas, a da Ana Flávia também. Amanhã vai ser a aula da Vlamira, então fica aqui o convite, mas as aulas ficam disponíveis na plataforma do YouTube, então fica aqui para quem quiser, enfim, pensar nessa necessidade de falar com mais profundidade da história brasileira, com um olhar mais crítico e a partir de outros lugares. Né? Tem mais pergunta? Não, Acho com que esse não dá time tempo. de professores, não tem como não acompanhar esse curso. Pelo amor de Deus, gente. Tá bem legal, Vamos acompanhar gente. o Ó, curso. é assim, caderno, eu fico anotando que nem a louca. Oh, deu os 30 segundos aqui que o Instagram então eu vou agradecer de avisando novo, isso. porque, né? Quem estão falando aqui. É porque eu dou as informações assim, gente, desculpa. É na plataforma da Unirio, Peraí, faltam 10, 17 horas, quartas-feiras.